presidente americano Donald Trump, vocês vão falar, puxa vida, vocês falam do Trump o tempo inteiro, o que a gente vai fazer? As coisas que ele faz têm consequências enormes sobre nós. Vocês viram no caso da negociação com a China, isso nos afeta diretamente. Agora tem outra coisa que nos afeta, parece que não diretamente, mas sim. Confiram. Ele anunciou a retomada de testes nucleares dos Estados Unidos, isso depois de 33 anos. Essa diretiva dele, ordem, evidentemente já gerou reações da China, da Rússia e de outras potências atômicas. A gente achava que esse filme tinha acabado lá atrás? Confira. Trump afirmou que os testes serão feitos em igualdade e condições e que o processo terá início imediatamente. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. We've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. O vice-presidente J.D. Vance também defendeu a medida como uma forma de testar os dispositivos. Sometimes you've got to test it to make sure that it's functioning and working properly. We've been working very closely, even with nations that we don't have the best relations with, to try to limit nuclear proliferation. Os Estados Unidos, junto da China e da Rússia, são signatários do Tratado de Proibição de Testes Nucleares. O texto reprovava explosões de armas nucleares, mas nunca entrou em vigor pela falta de ratificação de diversos países, dentre eles os Estados Unidos. Em 2023, a Rússia retirou a assinatura com críticas a Washington. Chineses e russos criticaram as declarações de Trump. Pequim diz esperar que os Estados Unidos não avancem com as ameaças. 中方希望美方切实遵守全面禁止核试验条约的义务和暂停核试验的承诺，以实际行动维护国际核裁军与核不扩散体系，维护全球战略平衡与稳定。 Já Moscou subiu o tom e anunciou que também fará testes nucleares caso os americanos sigam com a retomada. Os dois países têm trocado ameaças nos últimos dias. Trump voltou a citar o submarino nuclear que está posicionado na costa russa, depois de Putin realizar novos testes de armamento nuclear. Em um espaço de 7 dias, a Rússia fez 2 exercícios. Primeiro, com o míssil Burevestnik, de propulsão nuclear, e, de acordo com o Kremlin, de alcance ilimitado e voo baixo, o que dificulta a resposta das defesas aéreas. O outro armamento é o torpedo Poseidon. Trata-se de um sistema híbrido entre um torpedo e um drone, com capacidade nuclear pesando quase 100 toneladas e com um alcance previsto de quase 10 mil quilômetros. A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, com mais de 5 mil ogivas nucleares no armazém, e disse que nenhum dos testes realizados nos últimos dias eram nucleares. Gunther, eu acho que a gente tem que começar a examinar essa diretiva, ou essa ordem, ou o que seja, ou essa declaração do Trump hoje, pelo básico. Será que ele sabe do que está falando? William, não sabe, né? Como em diversos assuntos. Um dos pontos principais aí, iniciais, o governo que mais trabalhou pela assinatura desse acordo foi justamente o governo americano nos 90, com ainda o presidente William Jefferson Clinton, porque os americanos não precisavam mais testar fisicamente uma bomba para desenhar novas. Eles já tinham feito tantos testes, acumulado tantos dados, que eles conseguem, em simulações em computadores, desenhar novos ogivas, porque ogivas não são todas iguais. Há formas diferentes de projetar a explosão para destruir alvos grandes como cidades ou alvos mais concentrados como silos, né, de mísseis inimigos. Então, cada nova arma que eles quisessem projetar, eles não precisavam teste, fazer computacional. Portanto, ele falar que vai voltar a fazer teste é simplesmente ego, talvez, mas não necessariamente uma necessidade militar efetivamente. Há um temor razoavelmente antigo já dos chineses, particularmente dos chineses, de que, e junto com os russos fica pior ainda esse temor, Lorival, é a ideia de que os Estados Unidos estariam buscando a superioridade no campo nuclear.
Todo mundo que lidou, e isso já tem literatura com mais de 60 anos de idade, desde os primórdios da Guerra Fria, com a questão da dissuasão nuclear, com a questão do equilíbrio do terror, todo mundo coincide em dizer, quando uma potência percebe a outra próxima da superioridade, aí está o grande perigo. Ou ela igualará isso, portanto ela dá uma volta na espiral, ou ela fará algo antes que isso se concretize. Trump está, de fato, reforçando, se está correta a análise, os temores dos chineses. Ou seja, ele está mexendo com um perigo grande. Em primeiro lugar, eu preciso deixar bastante claro isso, que a Rússia e a China não fazem testes nucleares desde 1996. Desde então, houve apenas 10 testes nucleares feitos pela Índia, Paquistão e Coreia do Norte. Entre 45 e 96 foram 2.000 testes nucleares, dos quais 1.032 dos Estados Unidos, 715 da União Soviética e 210 da França, 65 da China e 65 do Reino Unido. E desde então, 96, essas superpotências não fizeram testes. É bem verdade que a China está aumentando o seu número de ogivas, né? Aumentando aceleradamente, assim, mas ainda parte de um patamar que hoje pode estar por volta de 500, né? Há 3, 4 anos eram 360 e os Estados Unidos 10 vezes isso, 3.600, com uma capacidade operacional muito maior, né? De submarinos, de mísseis, de bombardeiros, né? De porta-aviões e tal. E de aviões também. E a Rússia tem o maior número de ogivas, mas há muitas dúvidas sobre a operacionalidade de boa parte dessas ogivas, né? É um material antigo, né? E com muitas armas táticas também, que são bem menores, né? Então, a China ainda demoraria muito para alcançar os Estados Unidos nessa questão nuclear. E aí, se os Estados Unidos, que são a potência dominante do ponto de vista tanto convencional quanto nuclear, incitam uma corrida por testes nucleares, realmente isso é um incentivo, passa a ser quase uma obrigatoriedade, sobretudo da China, né, que está nessa disputa com os Estados Unidos. O Trump anunciou isso minutos antes de entrar na cúpula com o Xi Jinping. Aparentemente, Xi Jinping nem ficou sabendo. Mas só que o Trump disse assim, isso não é contra a China, isso é contra a Rússia, né, por causa do que a Rússia andou fazendo. Ora, a Rússia não fez testes nucleares, o que ela está fazendo é ruim e tal, mas o Trump está respondendo de uma forma totalmente desproporcional. Por isso que eu fiz a pergunta ao Gunther no começo. O que a Rússia testou foi um objeto de propulsão nuclear. Sim. É um hipermíssil, não sei como é que batizá-lo, mas é um vetor de propulsão nuclear que alguns especialistas diziam não serve para nada. Tudo que o Putin está fazendo é a coisa mesma de ditador soviético, de mostrar alguma grande arma, porque isso aí facilita a vida dele com todo o aparato industrial bélico, mas do ponto de vista prático, nada. Agora, Trump está numa situação complicada do ponto de vista, e nós estamos tratando do tratado que bania testes, mas os tratados que controlam a expansão de armas nucleares estão todos, eu já estou vendo, estão todos fora de vigor. Há alguma coisa que o Trump percebeu ali que ele esteja fazendo? Olha, William, o que a gente está vivendo é o que eu já chamei de a terceira era nuclear. Quando você tem o fim desses tratados que limitavam algumas categorias dessas armas, principalmente as de médio alcance na Europa, e que hoje você tem, como o Lorival falou, a China aumentando e aumentando rapidamente, tudo indica, tendo um objetivo de alcançar em torno de 1.000 ogivas. Esse é um grande problema para os estrategistas americanos, tanto civis quanto militares. Em torno de 2.500 mísseis e ogivas que eles têm são para equilibrar
o arsenal russo. Se a China aumentar para 1.000, eles vão ter que também aumentar o seu arsenal para criar ou tentar manter a vantagem ou um equilíbrio do terror frente à China também. E isso gera, como você estava falando, uma espiral, provavelmente, de uma nova corrida atômica em quantidades. Isso que volta a lembrar cada vez mais a Guerra Fria. E um mundo cada vez mais instável, com cada vez mais armas atômicas, é muito mais arriscado. Eu queria citar outros exemplos, Lorival. Recentemente a gente viu o governo da Polônia falando em se armar. A própria Alemanha chegou a discutir isso. Se a gente vê as vantagens que a China tem demonstrado em relação aos Estados Unidos, é o que o Japão vai fazer. Provavelmente Coreia do Sul. Isso para não falar numa proteção nuclear do Paquistão à Arábia Saudita. Então, o que o Trump diz ali no avião, que ele está preocupado com a proliferação nuclear, parece o contrário, parece que ele está facilitando a proliferação nuclear. E isso vai é incoerente em relação ao que o Trump acredita há muitos anos, né? Ele conta que na juventude um tio dele, que era físico nuclear, deu uma aula para ele, quando ele era empresário, isso anos 80, ou talvez anos 70, sobre os perigos da proliferação nuclear. E você observa o Trump consistentemente, ao longo de toda a carreira dele de homem público, ele sempre demonstrou uma grande preocupação com a questão nuclear, né? E esse é um dos pontos que o fazem tratar com uma certa deferência o Vladimir Putin e o Xi Jinping. Existem outros motivos também, mas esse é um deles, né? A China e a União Soviética como países diferenciados. Assim. Tem a bomba. E isso é compreensível, é razoável, né? Então, parece que o Trump está se sentindo diminuído pela Rússia e pela China e está reagindo da pior forma possível, né? Sobre esses mísseis hipersônicos que têm propulsão nuclear, eles são ruins porque o gás que eles soltam é um gás que se torna radioativo por causa dos perigos de esse reator cair. No final, quando ele cai no alvo, ele também explode, ele também solta radiação. Então é ruim ambientalmente, é ruim, mas não é necessariamente uma arma com ogiva nuclear. Pode carregar, pode não carregar, mas testar esse míssil não é um teste nuclear. Por último, Gunther, a gente tem mais um minutinho. Até aqui, em toda a discussão que a gente acompanhou pela imprensa americana sobre a reorganização dos sistemas de defesa americanos, não se falava nessa questão nuclear. Isso aí nasceu puramente da cabeça dele? Não, ele na campanha mesmo ele já vinha defendendo que seria necessário aumentar o arsenal e também modernizá-lo. Talvez no máximo isso que ele tenha ainda lembranças de alguns debates que ele tentou fazer em relação às administrações dos democratas que, segundo ele, teriam deixado os Estados Unidos para trás. Como sempre, tudo que ele falando é culpa dos democratas e os outros passaram à frente porque os democratas não deram a atenção necessária. Mas era porque estava já estabelecido o equilíbrio do terror, a quantidade era necessária, suficiente. Só mais recentemente, com essa iniciativa chinesa, que se começa a discutir nos Estados Unidos essa necessidade de aumentar o arsenal nuclear. Então, no máximo daí, mas ele vem e confunde tudo, e aí dá nisso que deu.